Irmãos, fiquem firmes aí comigo, eu estou pregando desde cedo, desde ontem, então eu já preguei essa mensagem algumas vezes, em inglês, agora eu vou pregar em português. Então, se eu misturar as coisas, você deixa o Espírito revelar, porque eu estou com a minha mente já presa em tanto que eu já falei dessa palavra. Mas isso tem sido uma diretriz que o Espírito Santo tem falado conosco de uma forma muito real, muito poderosa. E hoje de manhã, nos 3 cultos pela manhã, irmãos, nós ministramos essa palavra, no final tivemos um tempo para que o Senhor batizasse a igreja com o Espírito Santo, e foi algo poderoso que aconteceu. E eu creio que nessa noite vai ser algo poderoso também que Deus vai fazer aqui, amém? E antes da gente falar sobre como viver a vontade de Deus, a gente precisa entender que muitas vezes nós complicamos a vontade de Deus. E o tema daquilo que eu quero trazer para você nessa noite é descomplicando a vontade de Deus. Descomplicando a vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender, primeiro, vamos estabelecer, lembrar do que a gente falou algumas semanas atrás, do que é a vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a nossa frustração não vem de uma falta de direção de Deus. Vem da compreensão incompleta de como que Deus age. Quando a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, ela não apresenta simplesmente uma categoria simplória. Na verdade, a gente pode perceber algumas diferentes dimensões da vontade de Deus. Eu estou só recapitulando aqui para você se ambientar naquilo que a gente está falando. Não como vontades aqui, essas vontades, esses aspectos, essas dimensões da vontade de Deus, não são vontades separadas e elas não se contradizem. Mas elas são expressões do mesmo Deus agindo de formas diferentes na nossa vida. Nós falamos que para entender a vontade de Deus, a gente precisa entender que é a vontade soberana de Deus. Diga comigo, vontade soberana de Deus. Essa vontade soberana de Deus, o que é? Ela é a vontade que ninguém vai poder impedir. Ninguém vai poder impedir essa vontade. Nada pode frustrar essa vontade. É o plano eterno de Deus que está acima das nossas decisões, acima das circunstâncias, acima das nossas falhas. A Bíblia fala sobre isso. Deus faz todas as coisas conforme o propósito da sua vontade. E isso significa, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando às vezes a gente erra, Deus continua no controle. E a vontade soberana de Deus não depende da nossa obediência propriamente dito para que ela aconteça, porque é a vontade soberana do Senhor. Ele disse, então vai acontecer. Quando Ele libera uma palavra sobre nós, ninguém pode impedir, nem homem, nem situação, nem governo, nem nada. Quando Ele fala algo sobre nós, a vontade soberana do Senhor, ela se cumpre. A segunda vontade de Deus, o segundo aspecto da vontade de Deus é que é a vontade moral, ou a vontade revelada de Deus. Essa é a vontade que Deus já deixou na sua palavra. A gente não precisa orar para saber se a gente precisa perdoar. A gente não precisa jejuar para descobrir se a gente deve andar em santidade. A gente não precisa pedir confirmação para amar, para servir, para ser íntegro, para fugir do pecado. Deus já falou e já deixou isso estabelecido sobre nós, como a gente entende que lá na Bíblia, Ele diz, lá através do profeta Oséias, Ele diz, Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Essa é a área onde nós mais erramos, porque a gente pede direção para coisas que Deus já revelou. Muitas vezes nós queremos que Deus... E é aqui que nós vamos nos ater hoje, propriamente dito, porque esse é um aspecto da vontade de Deus, que muitos de nós já temos direção, já sabemos o que Deus já nos disse para fazer, mas nós lutamos com a nossa própria vontade. Então há um terceiro aspecto, que é a vontade permissiva de Deus. Tem a vontade soberana, a vontade revelada e a vontade permissiva. São 4, tem mais uma. A vontade permissiva, para a gente se ater a esse terceiro. Essa é mais difícil de lidar. Por quê? Porque é quando Deus permite coisas que não são o ideal dele para nós. Mas ainda assim,
ele usa essas questões, mesmo sendo o que não é ideal dele para nós, para realizar coisas e cumprir o seu processo na nossa vida. Muitas vezes essa vontade permissiva de Deus, ela acontece pelas escolhas que fazemos. Deus, quando você se converteu, Deus não tirou de você a habilidade de escolher. Deus não roubou de você a habilidade de você pensar. Pelo contrário, você pensa, você tem o Espírito Santo dentro de você tem pessoas à sua volta que você pode consultar, você tem a palavra dele, você pode analisar, mas mesmo assim, nós escolhemos. E porque nós escolhemos, e às vezes nos tornamos obstinados naquilo que queremos. Quando eu coloco algo na minha cabeça, eu escuto um sentimento aqui dentro do meu coração dizendo, é isso. Aí eu deixo isso entrar na minha mente dizendo, é isso. As minhas ações começam a dizer que é isso. E aí eu vou até o fim, até aquilo acontecer. E aí quando acontece, a gente volta para Deus e diz, Deus, o que aconteceu? Mas na verdade é a vontade permissiva de Deus. Ele permite as nossas escolhas e permite com essas escolhas consequências. Ele permite até caminhos que não são os melhores caminhos. Mas mesmo assim, Ele continua sendo um Deus misericordioso que nos ama e anda conosco. Até nos caminhos que a gente escolhe, o Senhor é Deus que Ele tem todo o poder para continuar caminhando e nos dando a oportunidade de voltar e de se alinhar. Então há a vontade soberana, a vontade revelada, a vontade permissiva, e tem a vontade individual, ou vontade direcional. Essa é a que nós mais buscamos, nós dependemos dela no nosso dia a dia. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Qual a decisão que eu tomo? Para onde? O que eu vou fazer? Mas aqui está um ponto. A vontade direcional de Deus nunca contradiz a vontade revelada de Deus, que está na sua palavra. Nada do que o Senhor vai fazer, ele se contradiz na sua palavra. Então, a vontade direcional que eu devo fazer, como eu devo atuar, o Senhor já tem, e ela nunca vai contra aquilo que Ele já disse na sua palavra. Está sempre debaixo da soberania dEle. E aqui está onde tudo se conecta. O nosso problema é que a vontade de Deus não é confusa. O problema é que a gente quer acessar a vontade direcional, o que eu faço, onde eu vou, como é que eu tenho que tomar essa decisão, e a gente quer acessar essa vontade, como se o Senhor fosse uma lâmpada mágica, que eu chego no domingo aqui, e eu passo a mão nela e sai uma fumaça, e dela sai uma voz dizendo, olha querido, você tem que fazer tal coisa. A gente quer acessar a vontade direcional, sem viver a vontade revelada. A gente quer saber o próximo passo, sem obedecer o último passo, que já foi claro na nossa vida. Deus já tem passos claros na nossa vida, e todas as vezes que nós nos sentimos parados, nós nos sentimos estagnados, interrompidos, nós nos sentimos muitas vezes que estamos amarrados, nada vai fluindo, nada sai do lugar, eu não consigo ir para frente. Muitas dessas vezes, não é que Deus parou de falar conosco, mas o que Ele quer é que a gente volte lá na última coisa que Ele falou para nós. Porque enquanto nós não dermos conta daquilo que Ele está esperando respostas, nada novo continua sendo falado. E aí, irmãos, se a gente não fizer isso, a gente começa a se sentir perdido. Não por falta da voz de Deus, mas porque nós estamos tentando descobrir algo novo. Você já viu isso? Tem gente que está sempre querendo algo novo de Deus, algo novo, fala algo novo, revela algo novo. A gente aí vai, a igreja tem o profeta, não sei do que lá, a gente corre para lá porque a gente quer saber algo novo. Aí aqui eu já fiz de tudo, aí a gente começa a partir para o outro lado, porque é sempre algo novo, algo extraordinário, algo poderoso. Mas na verdade, irmão, a gente fica rodando em círculos. Ninguém cresce, ninguém desenvolve, ninguém avança, a gente sai daqui. Aí dá um problema, a gente vai para lá, e a gente sai daqui, a gente vai para o outro lado, e a gente buscando novo, quando Deus está dizendo, ei, não tem novo, até que você volte naquilo que eu já falei. No fim das contas, a vontade de Deus não é um enigma que a gente tem que decifrar. Deus não está por detrás de uma cortina dizendo, se vira aí, eu estou falando aqui, faz aí, e vê se eu vou me agradar. Não.
a vontade de Deus é um caminho para ser vivido. E quanto mais você anda com Deus, menos você precisa de mapas, porque você aprende a confiar naquele que está guiando você. Mas por que a gente ainda... Estão comigo ou não estão, irmãos? Ai, vocês estão muito quietinhos hoje, no nome de Jesus, aumenta o aleluiômetro. Eu já preguei aqui 200 mil vezes hoje, eu preciso que alguém dê um glória a Deus, aleluia aí, gente, por favor. Isso aí, isso dá um ânimo em nós, vamos embora. Por que então a gente se sente travado muitas vezes? Porque parece que a gente não está avançando, parece que a gente não está vivendo plenamente o que Deus tem para a nossa vida. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti assim. Eu sei que você está me olhando com cara de espiritual, dizendo, pastor, você, pois é, eu. Então, se você tem as respostas no final, você desce aqui e ora por mim. Por que a gente vive isso? Na maioria das vezes, não é porque Deus não fala. Na maioria das vezes, não é que Ele está tentando se esconder de nós. Na verdade, muitas vezes é algo bem mais simples do que isso. E até mais confrontador do que isso. Nós complicamos aquilo que Deus já deixou simples. A gente, irmãos, tem uma grande mania, quando a gente se sente perdido ou travado, a gente precisa voltar para o lugar de obediência. Porque Deus está falando o tempo inteiro. O Senhor está falando conosco o tempo todo. Amém ou não amém, gente? Às vezes a gente está querendo que Ele fale uma coisa que a gente não quer ouvir. Às vezes a gente está esperando de Deus uma coisa que concorde e se alinhe com o que eu já decidi no meu coração. E quando Ele está falando em algo que desalinha o que está no meu coração, eu fecho os meus ouvidos. Eu não quero entender isso. Conta essa história, você já sabe dessa história, eu só vou ilustrar, para que a gente quebre o gelo um pouco, né, que vocês estão me olhando com a cara de muito bravo agora. Mas conta essa história daquele homem cheio do Espírito Santo, um homem fiel, vinha na igreja, conhecia a Bíblia, mas ele morava numa área de alagamento. E aí um dia choveu, começou a alagar. E uma equipe de ajuda ali veio e disse para ele, olha, vai alagar tudo aqui, está correndo um grande risco, é melhor o senhor evacuar. E ele disse, não vou não, eu confio em Deus, o Senhor vai me livrar, Deus é comigo. E aí a chuva continuou, e logo em seguida veio um caminhão com alguns bombeiros e disse, olha, a água está subindo, é melhor o senhor sair da casa, a gente tem um lugar seguro para o senhor. Ele disse, não, eu confio que Deus vai me salvar. A água continuou subindo, veio um barco salva-vidas do corpo de bombeiro dizendo, entra nesse barco, a gente te leva para um abrigo. Ele disse, não, eu confio, Deus é por mim, nada vai acontecer, o Senhor vai me livrar. A água continuou, e aí a água estava no topo da casa, já no telhado. O homem lá no telhado vem um helicóptero, joga uma escada e diz, sobe aqui, nós vamos te salvar. Ele diz, não, eu confio em Deus, Deus vai me salvar. E aí o que aconteceu com o homem? Morreu afogado, a chuva levou ele. Mas ele era um bom cristão e ele foi para o céu. E quando ele chegou no céu, irmãos, ele chegou muito bravo. Pensa num homem aborrecido, frustrado, chegou no céu de cara feia, e aí ele encontra com Deus, o Senhor vem para ele sorrindo, de braços abertos, diz, bem-vindo. Ele diz, bem-vindo, olha o que o Senhor fez. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é, por que o Senhor não me salvou lá embaixo? Por que o Senhor não honrou a palavra? Ele disse, filho, eu te mandei uma equipe, eu te mandei um caminhão, eu te mandei um barco, eu te mandei até um helicóptero. O que mais que você queria? Na vida da gente, a gente acha isso muito bonito na história. Mas tem muitos de nós que estamos vivendo a mesma coisa. A gente ri disso, mas se a gente for sincero, a gente faz exatamente a mesma coisa. É assim que muita gente tem vivido, a gente está esperando algo mais claro. Enquanto a gente ignora aquilo que já foi dito. E a gente está pedindo direção, mas uma coisa a gente está fazendo, a gente está evitando obediência. E é isso que nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem. Como que a gente complica a vontade de Deus? Se eu preciso entender como eu vou descomplicar, eu primeiro preciso entender por que eu estou complicando. A gente complica a vontade de Deus quando a gente busca discernimento sem rendição. Diga comigo, discernimento sem rendição.
Ou seja, a gente está buscando entender tudo antes da gente agir. Existe um lugar onde muitos de nós já estivemos, e não é rebeldia explícita, é uma rendição parcial com aparência espiritual. A gente ora, a gente busca, a gente pede direção, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Mas se a gente for sincero o suficiente, às vezes a nossa oração é mais desse tipo: Deus, o Senhor pode confirmar aquilo que eu já decidi no meu coração? Vamos ser sinceros. A rendição é onde a maioria de nós, como cristãos, trava. Nós ficamos esperando algo inconfundível, sobrenatural, impossível de ignorar, um sinal que venha de Deus antes de obedecer, enquanto a gente ignora aquilo que Ele já deixou claro. João 7,17 diz: se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala por mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, ou seja, entendimento só vem depois de rendição. A gente só vai entender depois que a gente se render. Mas a gente quer o contrário, a gente quer discernimento primeiro, e depois a gente decide se a gente vai obedecer ou se a gente não vai obedecer. Então, ao invés da gente se render, a gente começa a procurar sinais. Tem gente que vive de sinais. Senhor, eu preciso de sinais. Sinais são bons? São. É bíblico? É bíblico. Eu mesmo já pedi sinais de Deus, mas tem gente que só vive de sinal. Eu quero, Senhor, aquele que está esperando no Senhor, às vezes está esperando, está orando por aquela varoa abençoada, né? Aí você fala assim: Senhor, Deus, se ela vem do Senhor, se é um relacionamento que o Senhor tem para mim, deixa ela me mandar uma mensagem primeiro, Senhor. Mas que seja nos próximos 3 minutos. E quando ela mandar, que seja um versículo bíblico, e que venha com um coraçãozinho de emoji para confirmar. Mas aí quando não acontece, o que a gente fala para Deus? Deus, não, peraí, eu acho que o Senhor não me entendeu muito bem, deixa eu te dar uma outra direção. Porque a gente fica pedindo sinais para Deus. Deus, se é o Senhor que tem, a gente está indo em direção a uma decisão, e a gente está no carro. Senhor, se é do Senhor para eu tomar essa decisão, que agora venha na rádio, aquela música que eu estou esperando. Dependendo do trajeto, meu irmão, você está na Zinheirinha e Pointins, você vai ver a mesma música de novo umas 10 vezes. E aí a gente já sabe que essas coisas, a gente fica pedindo sinais desse jeito. Deus, se o Senhor quer que eu aceite esse emprego, faz eles me ligarem hoje, antes das 5 da tarde. Não, antes das 4h30, porque 5 eu já tenho que estar em outro lugar. A gente coloca para Deus algumas coisas que de repente a oração deixa de ser rendição e passa a ser algo mais ou menos assim: faz o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, para eu ter certeza que o Senhor quer o que eu quero. Não é mais rendição, é eu dizendo para Deus o que está acontecendo. A gente não está buscando mais a vontade de Deus, a gente está buscando um sinal que confirme aquilo que a gente já decidiu no nosso coração. E mais uma vez, não há problema nenhum em pedir sinais para Deus. O problema está no coração por trás disso. Porque tem muitas vezes que nós estamos pedindo direção, mas na verdade, nós estamos pedindo permissão, não é direção. Nós estamos pedindo permissão para Deus. Nós já sabemos o que nós queremos, só queremos que Deus concorde conosco. E quando a gente sente que Deus não está sendo muito claro, a gente começa a perguntar, a gente vai perguntando para todo mundo, a gente pergunta para o nosso amigo, a gente pergunta para o nosso pessoal lá do nosso trabalho, a gente pergunta para o vizinho, a gente liga para profeta no Brasil, a gente liga para não sei quem, a gente pergunta para o pastor, a gente pergunta no Google, até para o chat GPT, tem gente perguntando hoje em dia. Até que alguém diga aquilo que o nosso coração já está inclinado a fazer. E a gente chama isso de buscar a Deus, mas no fundo, a gente está colecionando aprovação, ao invés de direção. Vamos lá, gente, fica comigo. Por isso que Mateus 12, 38 e 39 diz assim, olha, Jesus conversando com os fariseus. Então alguns fariseus e mestres da lei lhes disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Uma geração perversa, adúltera. Peraí, Jesus, parece que Jesus está bravo. Que resposta é essa? Porque o pedido deles, irmãos, parece até espiritual. Nós queremos ver um sinal miraculoso que venha do Senhor. Mas por que Jesus responde dessa maneira? Geração perversa, geração adúltera, vocês não vão ver nada. Vocês já viram aquilo que aconteceu com Jonas. Já foi um sinal para vocês. Por que o Senhor está tão aborrecido?
Porque, irmãos, aqueles fariseus, eles pareciam espiritual, mas o problema é que o coração deles não estava rendido. Eles não estavam abertos para seguir a Deus. Eles não queriam ver um sinal que levasse eles mais próximos do Senhor. Eles queriam provas nos seus próprios termos. Eles queriam ter o controle da situação. E muitas vezes, sabe o que acontece conosco, irmãos? Deus olha para nós e diz assim, olha, você não é Deus, eu sou Deus. Eu dou as direções e você faz aquilo que eu quero que você faça. Essa é a vontade de Deus para nós. E nós podemos cair nesse mesmo padrão aqui dos fariseus. A gente diz que está orando, mas na verdade, irmão, não estamos orando nada. A gente diz que está orando, mas a gente está só falando, construindo coisas na nossa cabeça. A gente não está ouvindo Deus, porque oração é quando eu falo com Deus, mas quando eu também ouço do Senhor. Tem alguém aqui ainda? A gente diz que a gente quer a vontade de Deus, mas só se ela se encaixar no nosso tempo, no nosso conforto, nas nossas preferências, nos nossos planos. E sem perceber, a gente deixa de buscar a vontade de Deus e a gente começa a administrar a vontade de Deus. Mas está aqui uma verdade. Deus não revela a sua vontade para ser negociada. Ele revela para ser seguida. Deus nunca revela a sua vontade só para ser algo que a gente negocia, mas Deus aqui, ali, não. Ele revela a vontade para aqueles que estão dispostos a seguir. Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. De boa vontade, lhe será concedida. A gente pode pedir sabedoria, porque a gente não tem. A gente precisa de direção que vem do Senhor. Mas, irmãos, não peçam sinais que só validem os seus desejos. Peça sabedoria que alinhe o nosso coração ao coração de Deus. Diga assim comigo, conhecer a vontade de Deus é conhecer o coração de Deus. Diga de novo, conhecer a vontade de Deus é conhecer o coração de Deus. Jesus nunca disse, vá por esse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Nós precisamos conhecê-lo. E aí, irmãos, como que isso aparece na prática? Nós já falamos aqui, muitas vezes, a gente já sabe que a gente precisa perdoar, mas a gente continua orando a respeito disso. A gente sabe que o relacionamento, muitas vezes que a gente está, é um relacionamento que não tem honrado o Senhor. É um relacionamento fora do padrão que a Bíblia nos ensina, tem imoralidade sexual, tem concessões, tem limites que estão sendo ultrapassados dentro de uma aliança que ainda não é um casamento, mas ainda assim a gente pede, Senhor, mais um sinal, porque eu estou dentro desse relacionamento, e o Senhor sabe. A gente está pedindo sinais ainda. A gente já sabe que Deus nos chamou para sermos generosos, para dar, para confiar nele com as nossas finanças, mas a gente continua segurando e tentando controlar isso com as nossas mãos. E quanto mais a gente aperta, mais sai pelo entre os nossos dedos. Você sabe que deve amar as pessoas, até as mais difíceis. E às vezes ela está sentada do seu lado. E isso aplica para todo mundo hoje. Porque às vezes a gente acha que o problema é o outro, mas o problema é nós. Somos nós que somos o problema. Deus nos chamou para amar todo mundo, até os mais difíceis. Até aquelas pessoas que nos machucam. E aí, sabe o que a gente faz? A gente continua justificando distância, justificando a amargura, mas não falou, não aconteceu. A gente não é a pessoa mais madura. A gente se deixa levar por picuinhas tão imbecis. Você já sabe que foi chamado para compartilhar a sua fé com alguém, para falar de Jesus, para viver com ousadia, para abrir a tua boca e ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Mas sabe o que a gente continua esperando? O momento certo. Porque a gente acha assim, não, eu não vou falar porque ações falam mais do que palavras. E eu vou estar lá na minha casa, e o vizinho vai passar na porta, e ele vai sentir uma áurea que vem da minha casa, uma força sobrenatural que ele nem sabe o que é, e ele vai bater na minha porta chorando, vai se ajoelhar e dizer, eu quero esse Jesus que está no seu lar. Irmão, você acha que é isso que vai acontecer? Ou lá no seu trabalho, não preciso falar nada, eu tenho que agir como cristão aqui. E se você agir como cristão, você não está fazendo mais que a sua obrigação. A Bíblia diz que eles não vão ser salvos se não há quem pregue. E pregar, eles não vão se converter se não tiver como ouvir. E ouvir precisa de alguém pregar. Precisa de alguém falar. Precisa de alguém ser ousado o suficiente para não esperar o momento certo, para fazer o momento certo. A gente sente que Deus está impulsionando a gente a dar um passo,
Mas a gente continua adiando, esperando algo mais claro de Deus. E no fundo, irmãos, não é falta de direção, é falta de rendição. Porque chega um ponto que a gente já não experimenta mais confusão, é resistência em se render. E a Escritura nos confronta com amor, lá em Romanos 12, 1 e 2. Diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo. É sacrifício vivo, irmãos. Você sabe o que é sacrifício vivo? É se colocar à disposição. É pagar o preço que tem que ser pago. É ir com tudo. Sacrifício é rendição. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente faz ao contrário, a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus sem passar pelos processos, porque é um processo claro. Rendição leva para transformação e transformação leva para discernimento. Não é o contrário. Nós queremos discernimento sem rendição, mas a vontade de Deus não é encontrada por informação. A vontade de Deus é revelada na consagração. Vou falar isso de novo, irmão, porque passou pela sua cabeça e eu vi. Olha, a vontade de Deus não é encontrada na informação, porque se fosse, você já estava completamente transformado. Tem gente aqui que tem 1 ano de crente, tem gente que tem 5, tem gente que tem 10, tem gente que tem 30 e ainda não foi transformado em aspectos tão básicos da vida cristã, porque se fosse só informação, você já estava no outro nível espiritual. A vontade de Deus não é só encontrada pela informação, a vontade de Deus é revelada na consagração. É quando eu me separo, olha para dentro de mim, Senhor, vê caminhos na minha vida que precisam ser consertados. Eu me rendo, eu abro, eu confesso, eu preciso. E aí que está a beleza disso tudo. Quando o nosso coração está totalmente rendido, as coisas começam a ficar mais claras. Não porque a vida deixou de ficar barulhenta, mas porque o nosso espírito agora está alinhado. Você já não precisa de um sinal para tudo. Você começa a reconhecer a voz de Deus, os caminhos dele, o coração dele. Então a pergunta não é só, eu estou orando a respeito disso. A pergunta mais profunda é, eu estou verdadeiramente rendido ao que Deus disser? Estou rendido, quando Deus falar alguma coisa eu vou me render? Porque muitas vezes a gente não está perdido porque Deus não está falando, a gente está perdido, a gente está complicando a vontade de Deus, porque a gente ainda está muito agarrado à nossa vontade. O convite de Deus hoje é, larga isso, abandona a tua vontade, e aí você vai ver a vontade de Deus se cumprindo. Como que a gente complica? A segunda coisa que a gente complica a vontade de Deus, a gente complica a vontade de Deus quando a gente prioriza clareza ao invés de obediência. Clareza ao invés de obediência. Às vezes, o problema nem é que a gente não sabe o que fazer, como a gente acabou de ver aqui nesse primeiro ponto, mas é que a gente está tentando racionalizar a vontade de Deus para tentar fugir dela. A gente está tentando fazer sentido na nossa cabeça o como que a gente não vai fazer isso que Deus está pedindo que a gente faça. A gente diz, eu estou orando, mas na prática a gente só está adiando. Não por falta de direção, mas por puro medo de errar. A gente tem medo de errar. Então a gente começa a buscar clareza absoluta. Clareza absoluta, provas absolutas, garantias absolutas, seguranças absolutas. Mas por quê? E presta atenção nisso aqui. Quem está prestando atenção aqui nessa noite? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente quer tomar decisões na nossa vida cristã que não exijam de nós fé. A gente quer tomar decisões na vida com Deus que não exijam de nós fé. E está aí, irmãos, uma grande contradição. Se você é seguidor de Jesus e tenta viver uma vida que não exige nenhum tipo de fé, tudo tem que ser no racional, naquilo que você já viu, naquilo que você já entendeu, naquilo que está certo para você, não vai funcionar. Então, quando aparecem oportunidades que nos esticam, que tiram a gente da zona de conforto, que põem a nossa reputação em xeque, que mexe coisas dentro de nós que nem nós sabíamos que elas ainda estavam lá, estavam adormecidas. Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente hesita, a gente adia, a gente começa a dar passos para trás e recuar. E aqui está a tensão que nós não gostamos de admitir. A gente até admira a fé. Quem não admira a fé? Quem não acha as histórias da Bíblia maravilhosas? Quem não acha um testemunho de um irmão que abandonou tudo que viveu? Quando a gente ainda fala de viver por fé,
A gente olha, ai, coitado. Quando alguém chega aqui e diz assim, eu estou vivendo pela fé, você fala, meu Deus, está sofrendo, passando fome, está desesperado, não tem solução para ele. Porque viver na fé para nós é um sinal de que a gente está perdido. Se a gente fala, eu estou vivendo da fé, parece que a gente está passando necessidade, virou mendigo espiritual. E na verdade deveria ser o contrário, a gente admira a fé, mas a gente faz de tudo para não viver por ela. E aí quando chega, a gente acha bonito a história de Abraão, de Moisés, de Josué, de Daniel, mas quando chega a minha vez, quando chega a tua vez, quando Deus convida você para viver algo que vai envolver mais risco, mais dependência, mais incerteza, a resposta para Deus é, eu só preciso ter mais certeza, Deus. Eu preciso estar certo disso. Mas muitas vezes, irmãos, isso não é sabedoria, sabe o que isso é? Medo. É medo. A gente viu aqui, eu já falei isso aqui muitas vezes, todas as vezes que Deus convida você para a vontade dEle, nós somos levados a uma crise de fé. Todo mundo, não é só eu não é só você não. Eu sei que você está vivendo as suas, eu estou vivendo as minhas, mas todo mundo que quando Deus chama para dar um passo maior na sua vida com Ele, vai viver uma crise de fé. E sabe o que é isso? Crise de fé é quando eu olho para os obstáculos, eu olho para a situação, eu olho para o que está à minha volta, e eu começo a pensar, meu Deus, ou eu confio em mim, ou eu confio em Deus. Não dá para confiar nos dois. Você tem que confiar em um dos dois. Ou eu vou confiar em Deus, ou eu vou confiar em mim mesmo. E essa crise não pode ser evitada. Todos nós passamos por ela. Tem gente agora passando por essa crise de fé. E é por isso, irmãos, que quando Deus nos chama, Ele nunca nos conduz com explicações completas. Ele nos conduz com passos que exigem de nós fé. É um passo de cada vez. É por isso que a palavra diz lá em Salmo 119, 105. O que diz lá a palavra do Senhor? Olha lá. Vamos ler juntos? Vamos lá, gente, por favor, vai. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada. Lâmpada. A palavra já diz. A tua palavra é lâmpada, não é holofote. Não é luz do sol do meio-dia, é lâmpada. Se apaga tudo isso aqui, só fica uma lâmpada aqui acesa, o que você acha que fica? Como é que fica aqui o ambiente? Claro ou escuro, irmãos? Escuro. Numa noite de breu total, você tem uma lâmpada na mão, irmãos, não ilumina até o final da jornada. Mas sabe o que muitos de nós têm vivido? A gente tem vivido assim, olha, o Senhor entrega para nós uma lâmpada, porque Ele entregou para nós uma palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz que ilumina o meu caminho. E a gente está bravo com Deus porque a gente só tem uma lâmpada na mão. Senhor, eu só tenho uma lâmpada. Eu não consigo ir em direção a lugar nenhum. Eu preciso ver o que vai acontecer. Eu preciso entender. Se o Senhor não está entendendo, Pai, isso aqui não é suficiente. Deus está dizendo, a vontade que eu tenho para você está bem depois da tua obediência. Vai dando passo, porque você não tem o controle de todas as coisas. Você tem uma lâmpada, e a lâmpada ilumina aqui. Então aqui eu posso pisar, e agora eu já vejo mais um pouquinho adiante, então eu piso adiante. Sabe por quê, meu irmão? Porque a vontade de Deus não é caminho completo, é caminho diário com Ele, é minuto a minuto, é passo a passo, é viver por fé, meu irmão. Ou seja, a confirmação, aplauda mesmo o Senhor, a confirmação de Deus está do outro lado da sua obediência. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. A confirmação de Deus para você está do outro lado da sua obediência. A vida cristã nunca, irmão, se Deus revelasse tudo para nós, não precisava de fé, precisava só de concordância. Mas a vida com Deus não é baseada em concordância, a vida com Deus é baseada em fé. É de fé em fé, é de glória em glória, é por fé, meu irmão. Lá em Josué no capítulo 3, quando eles têm que atravessar para tomar conta da terra, para tomar posse da terra prometida, tinha um rio caudaloso, no seu estágio mais cheio, transbordante, assustador, e os sacerdotes que carregavam a arca, enquanto eles não pisaram naquela água,
o rio não se abriu. Tem muita coisa, meu irmão, que a sua próxima direção, aquilo que Deus tem para você, virá a partir do momento que você obedecer aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Mas a gente está esperando confirmação antes de obediência. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente corre um grande risco de perder um momento. Hello? A gente corre um grande risco de perder um momento de Deus. De novo, Deus vai fazer a gente rodar o deserto, até a gente chegar num processo de novo, que a gente vai ter que ser levado na crise de fé e confiar no Senhor de novo, e ser colocado diante do rio para atravessar e tomar a terra prometida, e a gente dá passo para trás de novo, e a gente se sente mais confortável, então a gente roda, para naquele rio de novo. Tem gente que está vivendo isso de novo e de novo. O Senhor te leva até um ponto, e ali você esperneia, começa a ter um ciricutico gospel, começa a ter um piripaque do Chaves evangélico, separa, pronto, acabou, não vai mais para canto nenhum. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Você não vai mesmo, o tempo passa, mas Deus dá outra oportunidade. E tem gente aqui vivendo de oportunidade em oportunidade, mas nessa noite, meu irmão, esse ciclo vai acabar e você vai pisar naquilo que Deus tem para você. Nós vamos ver um batismo com o Espírito Santo na sua vida. Porque batismo com o Espírito Santo não é só estremelecer e ficar arrepiado e falar em línguas. Isso também faz parte. Mas batismo no Espírito Santo é o que eu faço com aquilo que Deus me dá. É ser cheio de Deus para me colocar de pé quando a pressão está maior do que eu. É a palavra que vem na minha boca quando eu nem sei o que falar. É ter coragem de encarar o mundo, porque eu sei que o Senhor é por mim. Batismo no Espírito Santo, eu sei quem Deus me chamou para ser. É o ter poder para me levantar quando tudo está me empurrando para baixo. É viver os projetos e planos de Deus no mundo caído e derrotado. Mas eu declaro no mundo espiritual que você vai ser cheio do Espírito Santo. Você não vai temer, meu irmão. Você vai viver uma vida de fé em fé, de glória em glória. Lucas 9,62, Jesus responde e diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Jesus que está dizendo isso. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que olhar para trás é desistir. Ah, não, fulano botou a mão no arado e desistiu, rapou fora quando a pressão aumentou. Não, botar a mão no arado e olhar para trás muitas vezes não é só desistência, é hesitar, duvidar. É colocar com a mão no arado e ter o coração dividido. A pessoa quer avançar, mas continua preso ao controle. Ou você avança, ou você fica com controle. Não tem como. E aqui está uma verdade difícil, irmãos. Obediência atrasada, obediência tardia, ainda é desobediência. Obediência atrasada, obediência tardia ainda é desobediência. Nem sempre de forma intencional, tá, irmãos? A gente não escolhe isso, mas na prática, é isso que acontece. Porque todas as vezes que você adia aquilo que Deus já deixou claro, sabe o que você faz? Preste muita atenção, não deixa nada roubar isso não, irmãos. Porque o que está sendo liberado sobre a tua vida aqui é uma coisa, é uma chave que vai abrir coisas extraordinárias aí na sua vida. Sabe que quando você fica adiando a vontade de Deus, sabe o que você está treinando? E tem muita gente aqui assim, hein? Começando por mim. Eu não estou isento disso aqui não. Tem muita gente que conhece o Senhor há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E nesse período todo, todas as vezes que Deus desafia você a dar um passo maior, sabe o que a gente ensina no nosso coração? Quando a gente adia a vontade de Deus para nós, a gente ensina o nosso coração a ouvir a voz do medo mais alto do que a voz de Deus. E isso se torna um parâmetro inquebrável. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, a gente treinou o nosso coração a ouvir mais a voz do medo do que a voz de Deus. Quando nós não fomos rápidos, a gente não foi rápido para responder aquilo que Deus está falando, a gente fica cogitando, a gente fica jogando as coisas, a gente fica negociando a vontade de Deus, a gente está ensinando o nosso coração, com o tempo, a se tornar mais submisso ao medo do que submisso à vontade de Deus. E por isso, irmãos, nós precisamos ser lembrados de uma verdade aqui nessa noite. 2 Coríntios 5,7 diz, porque nós vivemos por
e não por... Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos por... Não pelo que... Então, meu irmão, é por fé, não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, não é o laudo que veio para você, não é a porta que se fechou, não é o papel que acabou, não é o não que veio de alguém, não é de forças humanas, não é nada, nós vivemos por fé. Eu e você vivemos por fé, irmãos. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível. Diga comigo, sem fé é impossível. Diga, sem fé é impossível. Diga mais uma vez, sem fé é impossível. Não é difícil, não é desconfortável, não é nada, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não é difícil, irmãos, é impossível. Ou seja, entenda isso no nome de Jesus. Quantos estão recebendo essa palavra aqui? Uma vida que evita a fé é uma vida que perde Deus pelo caminho. Se você está evitando, você está perdendo grandes oportunidades. Mas aqui entra algo que a gente precisa parar também. Nem todo passo de fé é só avanço. Às vezes o maior ato de fé também é parar. Às vezes é esperar, às vezes é deixar ir. Porque muitas vezes, irmãos, é muito fácil a gente sair correndo, se mover muito rápido e perder Deus. Você pode forçar algo que Ele nunca mandou você construir. Você pode se adiantar e ir à frente dEle. E aí, irmãos, a gente chama isso de fé, mas a gente vai tentando construir, tentando salpicar Deus por cima. A base não é o Senhor. E a palavra nos lembra, para tudo há uma ocasião certa, um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de avançar e há tempo de recuar. E ambos exigem de nós fé. Porque esperar não é passividade, esperar é confiança em movimento. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa palavra aqui é para alguém nessa noite. Às vezes fé é só assim: Deus, eu poderia forçar isso aqui, mas eu não vou. Senhor, eu poderia continuar insistindo nisso aqui, mas eu escolho confiar no Senhor. E isso, irmãos, não é fraqueza, isso é maturidade. Então a pergunta aqui é: será que a pergunta não é, eu tenho clareza, ou eu devo avançar? Não é nada disso. A pergunta é, eu estou respondendo em fé ao que Deus está me pedindo agora? Eu estou respondendo em fé aquilo que o Senhor está falando comigo agora? Porque às vezes a fé avança, às vezes a fé espera, às vezes a fé retrocede. Mas todas essas opções exigem uma coisa: obediência. E muitas vezes o avanço que você está esperando está do outro lado de um passo ou de uma rendição que você está evitando. Terceiro e último ponto. Vem me ajudar aqui, por favor, para parecer que está acabando. Para a glória de Deus. A gente complica a vontade de Deus quando a gente escolhe conforto ao invés de chamado. A gente complica quando a gente escolhe conforto ao invés de chamado. Chega um momento na jornada da nossa vida cristã que já não é mais sobre rendição, não é sobre clareza, é sobre custo. Quanto vai me custar? O que está em jogo? Porque depois que você diz sim para o Senhor, acontece com todo mundo, acontece ou não acontece, irmãos? Depois que você diz sim para o Senhor, depois que você dá o passo de fé, é inevitável chegar a um ponto da caminhada que você pensa assim: o que eu fiz? Onde que eu fui amarrar minha égua? Senhor, isso está muito mais difícil do que eu imaginava. Acontece com todo mundo, é verdade ou não é, irmãos? Vai dizer que você nunca acordou aqui da América com esse sentimento: Senhor, se eu tivesse dinheiro para comprar passagem hoje, porque nem o dinheiro você tem. Mas se você tivesse, se eu tivesse o dinheiro hoje, eu perigava ir lá no guichê da Gol, da Latam e comprava uma passagem. O que eu fiz da minha vida? Quando você diz sim para o Senhor, quando você se coloca diante do Senhor, é inevitável, isso vai vir na sua mente.
E é exatamente aí que muitas pessoas silenciosamente saem da vontade de Deus. Não foi porque não ouviram Deus, não foi porque não começaram bem, mas porque em algum momento do caminho o conforto se tornou maior do que o chamado. Em algum momento desse a gente começou a olhar muito para o lado e ver assim, não, ninguém passa por isso. Mas claro que ninguém passa por isso, porque você foi chamado para passar por isso. Ninguém está fazendo isso, claro que ninguém está fazendo, é você que tem que fazer, o Senhor chamou você. E tem um custo. A gente começa a interpretar, irmãos, dificuldade como sinal de que a gente errou, está muito difícil. Não era para ser assim não está funcionando. Senhor, é constrangedor demais isso, Pai. O que as pessoas vão pensar e a minha reputação? E talvez o que eu mais gosto de quando a gente entra nessas crises, quando a gente fala para Deus assim, olha, eu já não sinto mais paz nisso. Eu amo quando alguém fala isso, irmãos. Eu acho tão bonitinho. Eu acho tão legal quando alguém fala assim, eu não sinto mais paz. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,17. É melhor sofrer. É melhor o que, irmãos? Grava essa palavra. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Fazer a vontade de Deus também sofre. Quando a gente faz a vontade, se é da vontade de Deus, é melhor sofrer fazendo a vontade de Deus do que sofrer fazendo mal. E aí, irmãos, muitas vezes a gente chama falta de paz, estou sentindo mais paz, mas na verdade é apenas perda de conforto. E essas coisas não são iguais. Perda de paz é uma coisa, perda de conforto é outra. Porque biblicamente, irmãos, paz não é, eu vou falar uma coisa aqui libertadora para muita gente. Paz não é ausência de pressão e de problema. Paz não é quando tudo está bem, quando os números batem na conta, quando as contas estão pagas, quando os filhos estão obedientes, quando a esposa está chegando junto, quando a casa está em ordem, quando tudo está legal. Paz não é quando a gente não experimenta ausência de pressão. Paz é ter a certeza de que no meio do caos há uma presença conosco, há um Deus que diz, eu estou com você. O mundo está caindo, as situações estão difíceis, mas eu sei que Ele está comigo. Isso é paz. Isso é paz. Porque não está tudo, irmãos. Alguém olha para nós assim, nossa, mas você fala isso que a sua vida é muito boa. Irmão, só Deus sabe como eu chego aqui hoje para pregar. As lutas e desafios que eu já tive que enfrentar só hoje. Mas quando eu chego aqui, eu não sei explicar, irmãos. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está com essa igreja. Que essa igreja é do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vida está guardada e abençoada, não é por causa de mim e da minha oração, mas porque tem um Deus por nós no céu, um Deus que caminha com o seu povo, um Senhor que é fiel, justo, verdadeiro, poderoso. Não há Deus como o nosso Deus. É isso que nos traz paz. Jesus nunca prometeu um caminho confortável. Na verdade, irmãos, olha o que Ele diz lá em Lucas 9:23. Se alguém quer ser meu seguidor, tem alguém querendo ser seguidor de Jesus aí? Só meia dúzia de mão, irmãos. Tem gente que está ainda vendo se quer ou não. Mas é isso mesmo. Se você não quiser, não siga. Ninguém é obrigado. Mas quem quer ser seguidor do Senhor, que esqueça. Isso aqui é muito poderoso, irmãos. Porque de novo, não sou eu. Isso aqui é o próprio Senhor Jesus, é as palavras dele. Na sua Bíblia está grifado em vermelho. Está tudo palavra de Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça a sua vontade, o seu desejo, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer. Como eu vou morrer, e me acompanhe. Outra versão diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa versão diz uma versão mais
mais próxima de nós. Porque quando fala de cruz, de morrer como Ele morreu, não é confortável, é custoso. Ou seja, seguir Jesus vai confrontar o seu conforto. E aqui, irmãos, que muitos de nós lutamos de forma bem prática. Você fica empolgado quando Deus te chama. Está empolgado. Mas quando acontecem as primeiras coisas, ou quando as coisas continuam acontecendo e acontecendo, mas agora você está sendo esticado, você está tendo uma oportunidade de ser levantado, você está tendo uma oportunidade de ser curado de áreas da sua vida que limitaram você durante anos. Você não consegue avançar, você não consegue estabelecer relacionamentos, você não é bem sucedido na sua profissão, você vai morrer sozinho porque ninguém aguenta ficar perto de você. E aí na hora que a gente está sendo esticado, para a gente não viver assim, a gente chuta o balde e a gente diz: seja feita a minha vontade, não a vontade do Senhor. Você deu um passo de obediência, mas agora isso está exigindo de você sacrifício, está exigindo que você tenha responsabilidade, está exigindo que você, numa sexta-feira, você não vai fazer qualquer coisa, você não abre mão de estar no grupo. Vai dizer que no domingo você pode fazer qualquer coisa, mas na hora do culto você vem para o culto, porque vir à igreja não é um atrativo como você vai na praia, no shopping, você vai passear com o seu cachorro. Vir na igreja é disciplina espiritual, e eu não abro mão. Eu estou ensinando os meus filhos algo. Eu não vou ensinar para eles que descanso é daqui para fora. Descanso também inclui estar na presença do Senhor. Quando exige de nós responsabilidade, maturidade nos relacionamentos, quando eu tenho que calar na hora que eu quero falar, na hora que eu quero explodir, eu me seguro e diz: Espírito Santo, eu não vou ofender o menor, porque eu já passei por isso, e eu sei que uma palavra pode matar alguém. Quando isso está acontecendo com você, e você está sendo esticado de todos os lados, exigindo de você sacrifícios que você não tem como responder, a gente começa a questionar. Você está fazendo certo, mas está ficando mais difícil, cada vez mais difícil. Quem sente isso? Irmãos, por favor, me ajuda, porque eu sinto isso. Às vezes eu estou fazendo certo e o negócio não melhora, só piora. A gente está fazendo tudo certo e parece que é um botãozinho que a gente aperta, 1, 2, 3, 4, 5, e é uma senha que vai levar a gente. Mas parece, irmãos, que cada botão certo que eu aperto, parece que vem uma surpresa que eu não estava esperando. E aí você começa a se perguntar: eu errei? Eu estou errado? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, no nome de Jesus, debaixo de uma unção profética que está aqui nesse lugar, eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a ministração do Espírito Santo, eu sinto o poder curador que vem do céu, eu sinto o fogo do Espírito Santo queimando dentro de mim. Eu sei que está pegando em corações aqui nessa noite. E se, meu irmão, a dificuldade que você está vivendo agora não foi um sinal de que você perdeu Deus, se essa dificuldade é exatamente o lugar onde Deus está moldando você, está formando você, está colocando você na forma de Jesus. Meus irmãos, a gente precisa ver 1 Pedro 1:6, versículo 7 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por toda a provação, porque a provação entristece, é dolorido, machuca. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, essa luta aí só vem para provar a fé que você tem, que é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, para ver se essa fé é genuína, porque essa fé tem um propósito, ela precisa resultar em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, eu estou aqui no nome de Jesus para dizer para você que a pressão que você está sentindo agora não é em vão, ela tem propósito. Você pode ser canal de Deus, porque você deu um amém tão michuruca aí, pelo menos fala isso para alguém. Diz assim: olha, a pressão que você está sentindo agora, diz aí, fala para alguém, a pressão que você está sentindo aí não é em vão, ela tem propósito. Lucas 22:42, o Senhor ora lá no jardim do Getsemane, na hora de mais aperto da sua vida, Ele diz assim: não seja feita a minha, mas a tua. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Põe a mão no teu coração e diz assim: Senhor, não a minha vontade. Diga mais forte: Senhor, não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Eu não estou entendendo nada. Diz: eu não estou entendendo nada, eu não estou sentindo nada, mas eu quero hoje, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade.
Se Jesus enfrentou o peso desse chamado, irmãos, nós também vamos ter que enfrentar. E é por isso, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus. É nesse lugar de pressão ou de obediência que a vontade de Deus se cumpre na nossa vida. E está aqui uma verdade que a gente precisa encarar, eu estou terminando. Se o seu principal critério para tomar decisões e se posicionar na sua caminhada com Deus for conforto, ouça bem o que eu vou te dizer hoje. Eu estou te dando aqui uma dica que vale milhões. Eu estou dando uma chave aqui que pode mudar o jeito que você vai viver a sua vida cristã. Se o teu critério para atender o chamado de Deus, a vontade de Deus, o propósito do Senhor for conforto, você não vai permanecer muito tempo no centro da vontade de Deus. Porque uma vez que o inimigo entender que conforto para você é fator, é critério máximo, ele vai fazer de tudo, vai encontrar todas as maneiras de aos poucos, sutilmente, não é amanhã não é explodiu, não, é paulatino. O diabo vai sapatinho de veludo, ele tem o tempo todo que ele quiser. Ele vai jogando uma setinha aqui, ele vai fazendo você crer uma coisinha ali, ele vai fazendo você escutar uma gracinha aqui, ele vai fazendo você guardar uma coisinha aqui no seu coração, e passo a passo ele vai te afastar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Se o teu critério for conforto, tome cuidado, você vai ser facilmente tirado da vontade de Deus. E é por isso, irmãos, que a gente está vendo uma geração de cristãos superficial, super protegido, espiritualmente imaturo, pessoas que até amam a Deus, mas não suportam pressão, não lidam com desconforto, não sabem lidar com confronto, entram em crise quando ouvem um não agora, espera mais um pouco, isso não está bom, você tem que fazer de novo, conserta aqui, ajeita a sua vida. E aí, irmãos, quando tudo começa a pressionar, simplesmente essas pessoas desistem e vão embora. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é seguir Jesus. Igreja não é o lugar que a gente chega aqui para ser validado das nossas emoções. Igreja é o lugar que a gente chega assim, tem que ter amor, tem que ter paciência, tem que ter graça, tem que ter ombro a ombro. Ninguém desiste de ninguém, mas aqui é o lugar de servir. Aqui é o lugar que tem que ter mais marca nas nossas costas de alguém que usou a gente para crescer na vida, do que crachá no nosso peito para dizer quem somos. Aqui é o lugar onde a gente abre mão para poder receber. Aqui é o lugar onde a gente planta para colher mais tarde, ou para nunca colher. A gente planta e alguém vai colher. Aqui é o lugar de treinamento. Isso aqui, meu irmão, é um exército. Isso aqui não é um hospital. Dentro do exército tem a enfermaria. Você chegou doente, vai para a enfermaria, se cura e se levanta, porque o exército continua marchando vitoriosamente para a glória de Deus. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe para a gente se contentar com tão pouco, para a gente deixar pequenos desconfortos impedirem aquilo que Deus quer fazer em nós, aquilo que Deus quer fazer através de nós. Que Deus nos perdoe, porque no fim das contas, a obra de Deus é maior do que nós, e a vontade final de Deus é que o reino dele avance, e quem não ajunta espalha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo na igreja. Quem não ajunta, espalha. Se você não está fazendo nada para avançar, você está atrapalhando. Se você está tirando a mão porque você não quer, você está contribuindo com o reino das trevas que está vindo contra. Não tem meio termo. A vontade de Deus vai esticar você, vai confrontar você, vai exigir de você mais do que você naturalmente gostaria de entregar. Mas aqui está uma beleza e eu quero terminar com isso. Ela também vai fazer a gente crescer. Ela vai nos fortalecer. A vontade de Deus vai formar em você uma profundidade que você jamais alcançaria no conforto. A vontade de Deus vai levar você a sair de uma fé superficial para um relacionamento real com Deus. Vai sair da conveniência para a convicção. Vai sair da rotina para o propósito. A vontade de Deus te alinha, o coração de Deus vai moldar o teu caráter, vai ensinar você a depender dele de formas que você nunca precisou depender antes. Não existe nenhuma versão da sua vida, nenhum nível de conforto, de sucesso, de facilidade que se compare a uma vida que está totalmente no centro da vontade de Deus. Ele nunca prometeu facilidade para nós, irmãos.
Ele prometeu a sua presença. Ele não prometeu facilidade, Ele prometeu presença. Eu quero terminar aqui orando por 2 grupos de pessoas. Vamos ficar de pé. O primeiro grupo de pessoas é aquele que nunca entregou a sua vida para Jesus. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus publicamente, hoje é o seu dia. Todos nós, olhos fechados, cabeças curvadas. Eu quero perguntar a você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus hoje. Se hoje você gostaria de entregar a sua vida por completo ao senhorio de Cristo, começar uma nova história. Deus nunca prometeu um mapa para você, Deus prometeu nova vida. Uma vida que você vai caminhar junto com Ele. Se é isso que você deseja, eu quero arrependimento dos meus pecados e uma nova vida em Jesus. Eu estou cansado de ficar parado. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Levante a sua mão mais alto que você puder e eu quero orar por você. Se há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, é a sua oportunidade. Não hesite, não racionalize agora, se entregue. Onde você está? Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, levante a sua mão. Que se é você, que o Senhor te deu uma outra oportunidade. Talvez existam pessoas aqui que estão lutando contra a vontade de Deus. Esse é o segundo grupo de pessoas que eu quero orar. Se o Senhor tem dito algo para você, você precisa de força para obedecer. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ser renovado da presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu quero orar especificamente por você. Se você conhece a Jesus, você precisa andar em poder. E para andar em poder, não há como andar em poder sem o Espírito de Deus. Não é força humana, não é intelecto humano, é a ação do Espírito em nós.